Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Êxodo 23:4. Nós hoje vamos falar um pouco sobre a idolatria, pois infelizmente muitos têm a ideia equivocada de que a idolatria é apenas você colocar a sua intenção, o seu foco ou ter como ídolos santos, imagens, esculturas e assim por diante. Mas na realidade, a idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Independente de ser um santo, de ser uma imagem, de qualquer outra coisa. Pode ser um trabalho, pode ser uma pessoa em que você idolatra, que você acha que aquela pessoa é o máximo e assim por diante. Pode ser um objeto e qualquer outra coisa que você coloque no lugar de Deus. Então você precisa entender, nós precisamos entender que qualquer objeto, qualquer santo, qualquer imagem que colocarmos no lugar de Deus, estamos idolatrando. E para que a gente possa entender no nosso cotidiano, eu trouxe aqui pelo menos 3 exemplos e mais outros versos para que a gente possa começar a entender o que de fato nós podemos estar fazendo, que é uma idolatria, colocando justamente o nosso coração onde não devíamos. Muitos de nós fazemos pedidos a Deus. E alguns pedidos de fato está alinhado com a vontade de Deus para nós, mas muitos deles nós, ao invés de tratarmos como um objeto que foi uma bênção de Deus, nós colocamos o nosso coração naquilo. Nós idolatramos esses objetos. Vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que estamos pedindo um carro a Deus. E aí, Deus quer de fato nos abençoar e nos dar um carro. Só que, quando a gente tem aquele carro, a gente começa a idolatrar esse carro. Como é que a gente faz isso? A gente limpa o tempo todo, a gente não usa esse bem para abençoar outras pessoas, por exemplo. Não deixa ninguém entrar porque vai sujar, limpa, deixa impecável, a gente não dá uma carona para ninguém. A gente não faz questão de fato, com aquela bênção que recebemos, abençoar outras pessoas. Mas você deve estar pensando assim, eu sou obrigado a fazer isso? Não, mas como é que está o teu coração diante dessa bênção que Deus te deu? Tu estás colocando o foco na bênção ou no abençoador? Porque do jeito que ele te deu, ele pode te dar muito mais. Mas o que é que você está de fato fazendo com essa bênção? Você está abençoando outras pessoas? Você está de fato ajudando outras pessoas? Alguém precisa de uma carona, você dá uma carona ou você não dá uma carona porque vai sujar o seu carro? Você não deixa ninguém encostar no seu carro porque vai ter uma marca de mão? Ou você está naquela paixão do início da bênção em que ninguém pode tocar, ninguém pode entrar porque vai danificar, vai sujar, e você está o tempo todo focado na bênção e esqueceu do abençoador, que é a pessoa que pode te dar muito mais do que apenas um mero carro. Então você coloca o teu coração, coloca o teu foco no objeto e não na pessoa que te deu aquele objeto. E um verso para a gente refletir está lá em Ezequiel 14:3, que nos diz o seguinte: Filho do homem, estes homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? Isso é um capítulo que é o Ezequiel 14, que eu inclusive aconselho que você leia, que está falando sobre o castigo dos idólatras. Então, ele relata justamente que o próprio homem levanta ídolos para o seu tropeço. Tá? E vai cair em iniquidade. Então, se a gente não parar para refletir que tudo aquilo que Deus nos dá não é só para nos abençoar, mas para também transbordar na vida de outras pessoas. Muitas vezes você vai para a igreja, passa pelo irmão de carro, não tem ninguém no seu carro e você não é capaz de parar para dar uma carona naquela pessoa, ou até mesmo combinar com alguém: fulano, tu tá indo para a igreja hoje, vou passar por aí para te pegar. Isso é com irmãos da igreja, imagina com outras pessoas. Isso é o cotidiano, isso é o nosso dia a dia, e isso acontece. Será que você está agindo dessa maneira? Se você está agindo dessa maneira, tome muito cuidado com que você está revelando em seu coração. Porque você pode estar, não estou dizendo que está fazendo, mas você pode estar tendo aquele carro como um ídolo. E aí você, de fato, está colocando o seu carro na frente de Deus. Então, que a gente possa tomar cuidado. Estamos pedindo a Deus, mas Ele está dando. E isso pode revelar alguma coisa que está escondida no nosso coração. E, em vários casos,
Deus de fato está entregando para revelar o que está lá dentro do nosso coração. Que nós possamos entender e refletir e tomar cuidado com relação a isso. Mateus 6,21 nos diz o seguinte também: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde você está endeusando, idolatrando, ali está o seu coração. E aí a gente precisa tomar cuidado, porque a gente esquece do abençoador e fica o tempo todo focando apenas na bênção, em que inclusive podemos perder. O segundo ponto que eu trouxe aqui é o nosso corpo. Muitos estão preocupados com o padrão do mundo, estão o tempo todo tentando se igualar ao padrão deste mundo. Lógico que a palavra de Deus fala que nós precisamos cuidar do nosso corpo, mas não com o padrão que o mundo está colocando, que você precisa estar todo sarado, shapeado, todo bonitão para se igualar ao padrão do mundo. Tomemos cuidado com isso, para que não cheguemos a um ponto de estar o tempo todo idolatrando o nosso corpo, no sentido de mostrar para outras pessoas como estamos. Mas aí não adianta, que é como Deus fala dos fariseus: sepulcro caiado, estamos lindos por fora, mas o coração podre. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque cuidar do corpo, quando a palavra fala sobre cuidar do corpo, é cuidar do corpo por completo, e não só por fora para agradar a homens, e mostrar para pessoas que estamos bem. E o que é que a palavra de Deus nos diz a respeito disso? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Glorificar a Deus é ter, logicamente, um corpo saudável, é fazer tudo aquilo que vai fazer com que você tenha saúde, mas não se preocupar tanto a ponto de estar idolatrando, de estar em um ponto de ser tão narcisista, estar focado apenas no corpo. Então não adianta eu estar lindo por fora e totalmente destruído por dentro. Eu estou alimentando a minha carne, mas o meu espírito está fraco. Eu não paro para orar, eu não paro para ter um relacionamento com Deus, eu não leio a Bíblia, mas eu me esforço e tenho disciplina com o meu corpo, mas eu não tenho disciplina com o meu devocional. Eu não leio a minha Bíblia, eu não oro, eu não tenho um relacionamento, eu não escuto um louvor. Então como é que eu vou realmente glorificar a Deus através do meu corpo? Cuidar do meu santuário para que o Espírito Santo que habita em mim esteja em plena conformidade com aquilo que Deus quer para a nossa vida. Então a gente precisa começar a tomar um pouco de cuidado, porque idolatrar é eu colocar o meu foco total e completo apenas naquilo que eu quero demonstrar para as pessoas. Eu quero demonstrar que meu carro é impecável e lindo, mas eu não utilizo para dar uma carona para ninguém, para abençoar ninguém. Alguém passou mal do lado do meu vizinho e eu não dei uma carona para ele. Ou eu finjo que estou dormindo para não abençoar uma outra pessoa. Eu estou tão focado no meu corpo que eu quero ter uma saúde espetacular, lindo. Não quer dizer que você não tem que ter, não. Você precisa ter saúde, até para que você tenha mais tempo aqui na Terra para mostrar a glória de Deus refletida em você. Mas não está o tempo todo se preocupando apenas com o seu corpo, para mostrar aos homens que você está com o shape em dia. Isso não serve de nada para Deus. Se você quer apenas mostrar para o homem, você já ganhou aquilo que você queria. Ótimo, você já mostrou e todo mundo está vendo, mas isso não vai mudar em absolutamente nada na tua vida. Porque pode você, inclusive, até motivar outras pessoas e essas pessoas saírem do sedentarismo e terem uma vida mais saudável. Que bom que através daquilo que você está mostrando, outras pessoas conseguiram sair de um problema e melhorar a sua vida. Mas a ideia é glorificar a Deus através de tudo que você tem, inclusive do seu corpo. Se você quer mostrar a glória de Deus, você precisa ter todos os elementos do seu corpo em conjunto, o espírito, alma e o próprio corpo. E não alimentar apenas a carne, porque só alimentar a carne é realmente fazer com que as pessoas vejam que eu estou bem. E, na realidade, isso é idolatrar ao teu próprio corpo. Então, o que a gente precisa entender a respeito disso? Outro ponto importante. Eu estou desempregado. E aí eu estou orando a Deus para que Deus me dê um emprego. E Deus vai lá e me abençoa. E depois que eu tenho esse emprego, eu não tenho a capacidade de dar o meu dízimo. E muitos ficam ainda discutindo a respeito do dízimo, se eu devo ou não dar o dízimo. O dízimo, ele é um recurso para expandir o reino de Deus.
Deus não precisa do nosso dízimo. Ele é dono do ouro e da prata, de todo o mundo. Ele é dono de tudo. E ele é quem concedeu para você o trabalho. E muitos não têm a capacidade de dar o dízimo ou ficam barganhando. Eu vou dar de fato os 10%, eu vou dar um realzinho ali, outro ali. Deus não precisa do seu dinheiro, porque Deus é dono de tudo. E muitos que perguntam, é obrigado dar o dízimo ou não? Estão buscando um pretexto para não dar. Deus não quer um dízimo obrigado, Deus quer um dízimo de coração. O que você precisa entender é que é por amor que você entrega, você está devolvendo aquilo que Deus te deu. Porque tu só tem condições de dar o dízimo porque Deus te deu o trabalho. E se você não tem a capacidade de devolver 10% daquilo que você nem tinha e Deus te deu para que você tivesse condições de manter a sua casa, você realmente não está com o coração no abençoador, e sim na bênção. Você está dando mais valor ao dinheiro do que a Deus. Porque se ele é capaz de te dar um trabalho, ele é capaz de te dar qualquer coisa. E até coisas maiores. Mas ele primeiro vai te testar no pouco. Pois se no pouco você não é fiel, como é que ele vai te colocar no muito? Ele não vai fazer isso. Ele só vai colocar as pessoas no muito que são de fato fiéis no pouco. E aí ele começa a provar o teu coração. Porque na realidade o dízimo é você dar de bom grado. Você dá, não é nem dar. Eu até estou falando a palavra errada. É você devolver aquilo que foi te dado. Então o dízimo é devolver aquilo que Deus já te deu. Então você devolve 10% daquilo que Deus te deu. E não é você tem todo o recurso e você quer dar. Não, você está devolvendo. Tá? Mas aí é fazer em amor, não em obrigação. Você é obrigado? Não. Com certeza Deus não quer que ninguém faça nada por obrigação, mas entendendo que Ele é o dono de tudo e que você só tem porque Ele resolveu te dar. Então Ele te amou tanto que fez questão com que você não passasse necessidade e te colocou em um local em que você pudesse prover para sua casa. Um emprego, um empreendimento, uma empresa, enfim, independente do que seja. Então entenda que muitos pedem a Deus, Deus dá, Deus concede, e aí a pessoa não tem nem a capacidade de abençoar o ministério, a igreja que ela está. Mesmo que você não seja cristão, mas você sabe que muitas pessoas estão passando necessidade. E o que é que você tem feito com essas pessoas que estão ao teu redor? Tu tem pensado um pouco nessas pessoas e tem também ajudado ou não? E se você é cristão, pior ainda, porque você sabe que precisa fazer isso. Joyce, eu não consigo porque meu coração ainda é muito endurecido. Faz até que o teu coração seja quebrado a um ponto de que você entenda que é por amor. E que o reino de Deus precisa ser expandido. Deus não precisa de você. Mas se você quer contribuir, quer fazer parte dessa contribuição, da expansão do reino de Deus, doe. Se você não quer dar à igreja, dê a alguém que está precisando. E que você sabe que está precisando. Mas Joyce, eu não sei o que é que aquela pessoa vai fazer com o dinheiro. Dê uma cesta básica. Seja padrinho de pessoas. Doe a pessoas. Oferte a pessoas através de alimento. Veja se ela realmente precisa. E o que é que ela está precisando? Faça a sua parte. Deixe de estar buscando pretexto para ajudar aos outros. Isso é uma idolatria também ao dinheiro. Então tome cuidado. E a palavra de Deus fala justamente o seguinte: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Na atualidade, expansão do reino, alimento espiritual. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Isso é o próprio Deus nos falando. Está lá em Malaquias 3:10. E também, pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3:8. O que quer dizer isso? Deus é que é o dono de tudo. E se você tem, é porque Ele fez questão de colocar na tua mão para que você possa administrar os recursos dele aqui na terra. E você não tem a capacidade de, na sua administração, devolver 10% para o templo, para que o reino dele seja expandido, e possamos tomar cuidado com isso. E outro que está lá em 1 Timóteo 6:10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, se desviaram da fé e se afligiram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6:10.
10. E aqui está bem claro o que a palavra quer dizer. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é você ter dinheiro que você está pecando. Não é você ter uma ambição saudável que você está pecando. Isso é natural. Todos nós queremos ter mais. Mas para quê? Qual é o propósito de ter mais? Será que é para também abençoar o reino de Deus? Será que é para transbordar na vida de outras pessoas? Para quê? Tudo vem de um propósito e esse propósito está no seu coração. Se no seu coração o propósito for mau, consequentemente você não vai ter. Então entenda, ter dinheiro não é pecado. Amar o dinheiro, sim. Então você coloca o dinheiro em primeira ou em segunda posição, porque primeiro tem que vir quem é a pessoa que nos dá o dinheiro, que é Deus. Se ele não quiser, você não vai ter absolutamente nada. Mas se ele quiser e sabe que o seu coração está pronto para abençoar outras pessoas, ele vai te dar. Bênçãos sem medidas, independente de qualquer coisa. Mas primeiro ele vai te provar no pouco. Se você tem um emprego e não consegue dar o seu dízimo de um salário mínimo, como é que ele vai te colocar no muito? Não vai fazer isso. Então ele está provando o nosso coração. Então que tenhamos a percepção real de que idolatria não é apenas idolatrar santos, imagens, esculturas, mas tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus é uma idolatria. Isso são apenas alguns exemplos. Muitos idolatram pastores, muitos idolatram cantores e assim por diante. Tudo isso é idolatria. Se você está colocando no lugar de Deus, você está idolatrando. Então, que possamos ter em mente que a bênção vem de Deus. Ele é o abençoador. E o nosso foco tem que estar absolutamente nele a todo momento. Paizão, muito obrigado por essa reflexão e que o Senhor possa nos colocar à prova para que possamos entender que de fato o único Deus é o Senhor e que o Senhor nos molde, nos capacite, nos forge para que a gente tenha em mente que tudo que o Senhor nos dá é para abençoar outras pessoas, é para transbordar na vida de outras pessoas, pois é assim que é o segundo mandamento: amar o próximo como a si mesmo. E amar o próximo é de fato transbordar na vida das outras pessoas aquilo que o Senhor já tem colocado em nós e mostrar aos outros a tua glória, a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos molde, que o Senhor nos repreenda, nos mostrando o que de fato precisamos fazer para representar o Senhor aqui na terra de uma forma excelente. E é em nome de Jesus que eu oro e já agradeço, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Todo domingo tem uma reflexão nova nesse canal, sempre às 10 horas. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, é totalmente gratuito. E compartilha com aquele teu amigo que precisa entender um pouco mais sobre a idolatria. E se você tem algo a nos ensinar, aquilo que você tem aprendido com o seu relacionamento com Deus, deixa nos comentários. Para mim será um prazer aprender com aquilo que Deus tem te ensinado. Fica com Deus, um forte abraço e te aguardo no próximo domingo. Até mais.